Olá, aqui estamos de volta, ou assim espero que vocês estejam por aqui de volta. Sérgio está avisado. Não, estão chegando aqui também, alguns. Estão chegando novamente aqui. Deixa eu só ver se deu certo aqui. Sérgio, tudo bem? Eu não estou te ouvindo, Sérgio. Eu não estou conseguindo te ouvir. O microfone está ok. Agora estou te ouvindo, agora sim. Está me ouvindo? Está baixinho? Não, agora tá bom. Se puder colocar no máximo que você puder aí, melhor. Eu vou colocar aqui bem no máximo. Tá, agora estou te ouvindo bem. Agora a gente só precisa fazer as pessoas voltarem, porque eu saí da outra sala para te passar o link, e agora acho que elas estão voltando algumas aqui. É a primeira vez que tá bom. Desse jeito. Imagino que eles estão voltando. Eu até respondi, eu não conseguia me inscrever. Eu vi. Você estava puxando o link errado, era outro link que tinham te mandado, né? Era um outro e-mail, enfim. Não teve aquela questão da gente... que eu pedi, a gente cancelou uma reunião, né? Que eu pedi sim. Aí deve ter te passado o link, acabava sendo o mesmo. Bom, no meio da confusão, espero que as pessoas cheguem. Se não chegarem de qualquer forma, a gente também grava a gente sempre grava esse vídeo, que já está ao vivo aqui. Sim. Então a gente grava esse vídeo depois editado concretamente, e aí as pessoas podem assistir com tranquilidade. Então, no meio do caos aqui, primeiro. Isso, eu vou passar aqui esse link para o. Não, esse link que eu te passei é só para entrevistador. Para entrevistado, não é para as pessoas comuns, não. As pessoas comuns o link do YouTube. Como assim? É que eu queria passar para o pessoal poder, para divulgar, né? É aquele outro que você tinha. Aquele que estava errado, aquele que sim é o para as pessoas comuns. Então aquele lá eu já cheguei a passar. Aquele lá. Aquele a pessoa se inscreve e aí acessa e vai chegar aqui nessa sala. Eu estou achando estranho, agora está entrando mais um outro, que as pessoas estavam... Tem um bom grupo lá e não estão vindo para cá. Talvez ficaram me esperando lá e eu não consigo chegar. Enfim, a gente vai dando um jeito. Bem-vindo, começamos daí, né? Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, viu, Sérgio? Nossa, uma oportunidade que vocês estão dando para nós aqui da EB, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, a gente agradece também muito o trabalho de vocês aí. Que é isso. Então, a ideia, já que a gente já está ao vivo, já estamos tocando aqui, e a princípio, então, vamos editar esse processo para sair já nessa mensagem, a gente ter uma conversa aqui de umas meia hora, 40 minutos aproximadamente, e nessa conversa, como eu não sou entrevistador, não tenho esse dom, vai literalmente ser uma conversa mesmo, a partir do que a gente vai percebendo, né? E eu queria, então, começar essa conversa, essa pergunta, aí sim, você falando sobre a EB, falando de você, e da EB principalmente, porque depois a gente vai entrar muito na tua própria vida, a gente vai caminhar nessa direção desde lá atrás para agora. Mas me conta em linhas gerais, se você consegue resumir o que é a associação, conta para a gente aqui. Então, a AEB é a Associação Evangélica Beneficente, né? É uma organização que ontem ela completou 96 anos. Uau! Então, é uma instituição antiga, tem uma trajetória, uma história muito bonita. Ela começou na Catedral Evangélica de São Paulo, que é uma igreja presbiteriana independente, que fica ali na rua Nestor Pestana. Sim. Então, é uma igreja bem tradicional. Aquele ambiente ali, daquela região, nós temos a ACM, Associação Cristã de Moços, que inclusive começou esse trabalho no Brasil também pela Catedral. Nós temos também ali perto o Mackenzie, né? Que muito o colégio americano, que começou ali também com missionários, né? Da igreja presbiteriana. Então, ali se instalou, né? Um polo ali do mundo evangélico, presbiteriano histórico, né? Porque quando a gente fala evangélico, hoje existem várias vertentes, né? Então, a vertente ligada à EB é uma vertente mais histórica, né? Dos evangélicos mais históricos, que são presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas, né? Então é uma linha mais histórica. Então, retomando lá 1928, a gente vê que naquele período nós tínhamos situações muito difíceis no Brasil, né? A gente tinha saído da Primeira Guerra Mundial,
No ano seguinte, teve o craque da Bolsa de Valores, né? Que teve aquele crise capitalista. Então, o mundo estava vivendo um momento difícil, pandêmico, né? Um mundo que tinha a tuberculose como uma doença muito fatal, né? 5% de cura. Então, acho que nada muito diferente dos dias de hoje também, né? Essa questão toda dessa insegurança. E naquele ambiente todo, o reverendo Toniel Mota, que é um pastor da catedral, ele teve a filha dele acometida pela tuberculose, outras pessoas também, de outras igrejas, muita dificuldade para internar essas pessoas, né? Os hospitais, e tinha um problema muito sério do tratamento. Tanto é que naquela época, o tratamento de tuberculose, eles colocavam em dispensários. Olha o nome. Dispensários, imagina, E ele, como um homem inovador na época dele, ele era filólogo da Universidade de São Paulo, né? Estudava línguas, tudo, além de pastor. Ele resolveu, então, com um terreno lá em São José dos Campos, formar um espaço para atender essas pessoas e junto das suas famílias. Olha que inovador. Ele já entendia que a presença da família era fundamental na cura, né, desse processo. Sim. Então, o reverendo Toniel Mota, junto com os pastores, formou, comprou terreno, fez as casinhas, e ali surgiu a Associação Evangélica Beneficente, com esse olhar, né, de cuidado, de acolhimento, de um olhar muito humano. E começaram a surgir as novas demandas, né? Então, nós tínhamos também uma figura muito importante, que foi um médico chamado Lauro Monteiro da Cruz, tinha um casarão na Paulista, um homem de uma família influente, e ele resolveu atender na casa dele. O casarão existe até hoje lá na Bela Cinta, né? Ele atendia na casa dele as pessoas e encaminhava para os locais. Aí começou a fazer parte da associação, e sabe como que era? Conforme as pessoas vão entendendo o processo, vão se encantando, vão se juntando, vão se associando, e a EB começou nesse olhar, atendendo as demandas da sociedade, na área social, na área da saúde. Aí vieram os orfanatos, as casas-abrigo, e aí nós estamos caminhando com a população em situação de rua. Atualmente, nós temos muitos projetos com a população em situação de rua, tem 17 serviços, né? Em situação de rua, nós temos uma casa de idosos, uma ILPI, e nós temos também uma orquestra infanto-juvenil chamada Criar e Tocar, um centro de profissionalização de jovens e adultos. E a EB, ela foi caminhando, os projetos foram entrando, saindo, surgindo outros. A gente vai, conforme a sociedade vai tendo suas demandas sociais, a gente vai abraçando. Hoje nós somos uma entidade que apoia a política pública do governo, né? Particularmente nós temos esse olhar de apoio à política pública. Então é bem isso aí. As pessoas estiverem mais interessadas em conhecer com detalhes, o site da EB tem todas essas informações. Tem uma aba de transparência lá que você baixa um relatório de atividades de 500 páginas detalhando cada serviço. Então, é um material bom para quem quer entender um pouco, quer até aprimorar, entender como que é a política pública. Então, eu conheço a EB há muitos anos, mas, sei lá, mais de 20, e é muito legal essa percepção. Eu nunca tinha ouvido alguma organização se colocar como apoiando a política pública. Eu achei muito interessante isso que você falou agora. Porque, de fato, eu ia comentar, né? Eu falei assim, desde aquela época, desde 20 anos atrás, eu via que existia um conjunto enorme de recursos provenientes de convênios, né? De município, do estado, era a grande fonte de receita. Mas é interessante que isso, claro, agora faz sentido com que você está... É mais recente essa ideia de se colocarem tão claramente assim, né? Apoiando política pública. É muito interessante esse caminho. Achei legal a ideia. Faz tempo isso, Sérgio? Então, conforme as igrejas ajudavam muito, mas as igrejas começaram a perceber que elas tinham que fazer um trabalho social ligado ao seu bairro, à sua comunidade, e ela foi se afastando um pouco da IB no sentido de contribuição, né, de valores, e a IB foi buscando mais o aspecto da política pública mesmo, e depois que surgiu o LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, e organizou essa questão do trabalho social, o SUAS. Sim. E aí nós começamos a entrar por esse caminho, né? E é um caminho interessante. O pessoal fala, é muita dependência do governo, mas a gente trafegou desde 1928 até agora, vários governos, né, de todos os tipos, a gente conseguiu se manter. E na pandemia,
nós tivemos aquele problema, né, com as organizações, muitas receberam doações, lógico, mas as empresas tiveram dificuldades, tudo, mas o governo conseguiu manter o valor, os pagamentos, então a gente conseguiu, não Sim. dependendo muito dos contribuintes, a gente conseguiu sobreviver. Mas existe sempre o risco de você estar ligado, né? Não, eu acho que o risco, ok, mas o que eu acho interessante é que é a primeira vez, eu trabalho há muitos anos com isso, né? É a primeira vez que eu vejo uma organização se colocar assim, porque tem muita organização que literalmente sobrevive dos recursos públicos a partir de convênios, mas nem por isso se vê como uma organização que apoia políticas públicas, entende o que eu quero dizer? Se vê como da educação, da saúde, mas vocês se veem assim, se colocam assim. Eu acho bem... Vou pesquisar mais sobre essa situação, acho interessante. Porque, na verdade, até te digo um pouco o porquê, Sérgio, a gente está, entre outras coisas, a gente também trabalha com, né, organizando o prêmio Menores ONGs, e um dos dilemas, não que seja um dilema, mas a gente quer enquadrar determinadas organizações onde, por exemplo, na questão da diversificação de fontes é prejudicial para organizações que têm uma grande defesa, porque a gente está falando da diversificação, mas, por outro lado, como vocês são um exemplo disso, tem organizações exemplares que lidam literalmente com questões fortes de convênios, e mais interessante ainda é se você se posicionar assim, porque a gente poderia se transformar isso numa categoria, né? Quais são as organizações que lidam diretamente com o apoio à política pública? Então, não que isso vá para os próximos, para já, mas me ajuda a gente bolar um pouco essa estratégia. Interessante mesmo. Parabéns por essa situação. E eu, quando digo que eu conheci vocês, fazer uns mais de 20 anos, vocês estavam indo para o... Não sei se ainda existe, se é com vocês isso lá, mas no Começo dos Imigrantes, um espaço grande que tem lá. Isso. Nessa época que você conheceu a EB tinha muito com o governo do Estado. A gente tinha convênios com o governo do Estado. Então, esse projeto de imigrantes foi um projeto que nasceu, era uma antiga FEBEM, né, Fundação Casa, hoje. Isso. Teve até um evento lá muito ruim, né, de revolta e um tipo de massacre lá, teve uma situação. Sim. E aí o governo do Estado resolveu tirar, né, esse modelo e entregar para uma organização. Nesse evento, acho que você deve ter conhecido o Dr. Paulo Soares Sintra, que ele era muito ativo na IB naquela época, ele foi... Foi o primeiro secretário de Assistência Social da entidade, né? Ele é muito ligado à área social. Hoje ele é um homem que tem 93 anos, ainda continua conosco ali, nos ajudando em alguma coisa, na contribuição. E ali nós recebemos esse presente do governo do Estado, do espaço onde atendia a comunidade, com atividades físicas, profissionalização. Maravilhoso, não é? Um lugar maravilhoso. Aproveitamos todas aquelas casinhas, aquele sistema todo e fizemos o trabalho. O que aconteceu? De lá para cá, houve uma mudança, né, com a entrada da Lei Orgânica de Assistência Social. Eles entendem que a responsabilidade é do município. Ok. E aí nós começamos a migrar para fazer convênios com o município. E aí perdeu um pouco o sentido de alguns projetos, inclusive o meu que eu participava, que era a escola Pérola Baito, né, profissionalização Pérola Baito, eu comecei lá nesse projeto. Sim. Também é de divisa, né, Cotia, Osasco, também perdeu o sentido e foi diminuindo, né, porque você está na divisa, você pode atender só os munícipes de São Paulo. Entendi. Aí nós tivemos que entregar esses serviços. E a EB hoje é só São Paulo, cidade? Só o município de São Paulo. A gente está nesse olhar do município de São Paulo mesmo, fazendo uma política pública no município. Nós estamos participando de vários fóruns, né? Eu hoje sou conselheiro do COMAS, né? Do Conselho Municipal, né? De Assistência Social. Então a gente está trabalhando com esse olhar, com esse foco. Bom, como eu te disse, era uma conversa e já começou uma conversa, né? Porque já me meti aí na tua entrevista falando de 20 anos. Não, mas está ótimo, né? É um bate-papo, né? E eu queria justamente agora fazer retroceder lá atrás, o Sérgio, né? A criança Sérgio, lá atrás. Você é de São Paulo mesmo, Sérgio? Me conta um pouco da tua infância. Eu nasci em São Paulo, nasci na região de Pirituba, depois eu morei ali na Lapa, né? E acompanhei, né? Meu pai também chegou de Campos, dos Goitacazes, para tentar a vida, chegou com uns 2 a 9 anos.
Uhum. Isso estou falando final da década de 50, né? Então, recebia muitas pessoas de fora. Da parte da minha mãe vieram também de Barretos, aquela região de Viradouro. Sim. E eles chegaram, né? E ambos de Igreja Batista, tanto o lado do meu pai, meus avós, quanto o lado da minha mãe, eles chegaram ali na região da Lapa, na Rua Roma, se instalaram lá. Meu pai chegou a morar em pensão também naquela região. E eles frequentaram a Igreja Batista da Lapa. E ali eles conheceram, jovens, né? Se conheceram na mocidade e tudo. Aí se casaram lá na igreja e tal. Meu pai começou a trabalhar na da Sears, Roebuck. Minha mãe trabalhou na Assis também. Minha mãe trabalhou na Assis. Do Shopping Morumbi. Existe Assis há muitos anos, né? Olha que coincidência. Meu pai entrou garoto ali também e fez uma carreira. Ficou lá 35 anos, né? Se tornou tesoureiro lá das lojas Sears, né? E quando ele saiu, a Sears saiu do Brasil também, quer dizer, juntos, né? Sim. Ele se aposentou, mas aí ele me deu, a gente, uma classe média, né? Mas uma classe média não é simples, né? A gente moramos ali no Central Park Lapa, e ali eu convivi naquela região toda, no período da ditadura militar também, né? A gente não tinha ideia do que estava acontecendo no Brasil. Sim. Mas eu sempre tive, por frequentar a igreja ali da Igreja Batista de Água Branca, que ficava ali na Rua Clélia, a gente tinha atividades de assistencialismo, né? De visitar orfanatos, tudo. E a EB passava por lá também. A EB passava por lá e falava, olha... E era interessante que, na época, quando a gente falava de religião, aquelas coisas todas, as pessoas, mas as igrejas evangélicas não fazem ação social. É mais os católicos, os espíritas, né? E é verdade, né? Naquela época não se via muito trabalho assim. Aí eu me lembrava da EB e falei, não, mas nós temos uma entidade, que é a Associação Evangélica Beneficente. Entendi. Então, usava sempre esse argumento. As pessoas, vocês têm? A gente tem. Então, meu pai contribuía, era um contribuinte da entidade. E a vida seguiu, né? Eu tinha aquele sonho de ser do Corpo de Bombeiros, sabe? Quero ser do Corpo de Bombeiros, e que eu vi uma vez um incêndio lá na Atma, ali na região do Curtume, vi aqueles homens apagando o fogo, aquele comandante, né? Falando que para cá, para lá. Me encantei com isso, e aí eu estudei, né? Nas escolas. Aí eu prestei um concurso para o Barro Branco, para fazer a carreira militar. Isso foi em 81. Entrei nessa escola do Barro Branco, né? Estudei, me preparei bastante. E lá dentro eu pude perceber que não era muito bem aquilo que eu gostaria de fazer, né? Não tinha muita vocação para o militarismo, aquela coisa toda. Porque para você chegar no Corpo de Bombeiro naquela época, você tinha que ser um policial, e por várias fontes, né? Teria que fazer. Ainda era ideia de ser bombeiro, então. Você estava se formando. Mas aí eu percebi que para chegar nesse ponto era um caminho que muito tempo, tal, eu teria que fazer algumas coisas, e aí eu me desencantei. Você começa a namorar, né? E aí a namorada na época começa a falar besteira, não sei o quê, a família, aquela pressão. Aí como eu vi a carreira do meu pai nessa área de administração, eu falei, vou fazer administração. Mas o meu olhar sempre era aquela coisa do próximo, né? Eu acho que essa coisa de apagar o fogo, né? De salvar, né? Tava... isso é boa, apagar o fogo é bom. Boa metáfora, né? É verdade. E aí eu acho que internamente eu ficava aí eu queria fazer teologia. Para seguir, ser um pastor, tudo, hein? Eu terminei o curso de administração, trabalhei hoje seria a Braskem, né? Fiz o Catex, depois a Braskem, fiz uma carreira boa ali e tal, mas sempre fiz teologia também. Enquanto estava todo mundo fazendo pós na área eu estava fazendo teologia, não tem nada a ver com... E aí eu me casei tudo, e aí passei momentos difíceis na minha vida, né? Porque no próprio casamento a minha esposa tinha problema de surtos, né? Psíquicos, mas eu fiquei ali firme com ela, fiquei 10 anos ali, não tivemos filhos, mas ela fez a caminhada dela, né? Nós nos separamos, assim, tranquilamente. Eu também me separei, falei, vou recomeçar tudo. Aí eu voltei à faculdade de teologia, saí do emprego, tive uma experiência numa igreja lá nos Estados Unidos com um primo meu que era pastor, e chegando nessa igreja, eu via que muitos brasileiros que iam lá, pela fronteira, fugindo, aquela coisa toda, o meu primo dava uma assistência para essas pessoas, né? Para tirar documento, para orientar, gerar emprego. Eu falei, que legal, ele vai lá fortalecendo esses brasileiros.
um trabalho na área social de fortalecimento dos brasileiros. Eu gostei daquilo. E quando eu voltei para o Brasil, fiquei 6 meses, já estava namorando a minha atual esposa, tentei levá-la para os Estados Unidos, mas ela não conseguiu o visto. Eu falei, vou voltar, para não ficar ilegal também, né? Que eu tinha um visto de 6 meses, voltei. E aí, de repente, apareceu a oportunidade de fazer um trabalho em Francisco Morato, que é uma região aqui da cidade de São Paulo, uma região bem carente, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho lá com as crianças. Né? Era uma ONG ou era da EB? Como é que era? Não era nada da EB, por enquanto, era da igreja, né? Da igreja. Aí eu estava fazendo esse trabalho juntamente com a minha esposa, terminei o curso de teologia, aí tem que passar por um período probatório para ser pastor, né? Questão de estágio. E aí eu percebi também que lá naquele local tinha muita criança, né? E o templo era um templo razoável, cabia umas 100 pessoas, e embaixo que cabiam 30, 40. Só que o número de crianças era quase 200. E o número de adultos era quase 30, 40. Aí inverti o processo. Levei as crianças no templo e levei... Isso aí o pessoal não se agradou muito dessa minha história, não? Mas você pensa, acho que isso não é para mim. Essa área social aí é melhor. Gostei dela. Minha esposa até também gostou e fez pedagogia. Hoje ela é professora primária lá em Barueri. Então, a gente até, por conta dessa experiência, eu gostei muito da área social e ela também... Foi aí que surgiu, lá dentro da própria igreja da Água Branca que eu estava, uma amiga de adolescência, ela já pertencia à IB. Ela cuidava da gestão de projetos da IB. Ela falou, olha, tem um projeto lá no Pérola Barto, você não quer fazer a educação cristã lá com jovens? Eu falei, vou, voluntário, né? Me encantei pela IB, me encantei pelos jovens, e aí eu, nesse momento, apresentei um projeto de telemarketing para poder ser um profissional da IB. Como que eu entro aqui? Aí pensei, entendi, uma ideia. Porque naquela época... Que ano era isso, Sérgio? 2002. Tá. 2002. Nesse momento, o telemarketing estava crescendo muito, né? Principalmente para gerar emprego para os jovens. E aí eu fiz um projeto, eles gostaram muito, me colocaram ali como professor, né, um educador social, e ali veio uma grande oportunidade de colocar os meus dons ali, porque a gente ensinava os jovens a questão não apenas do atendimento, a parte profissional, mas a importância do português na vida dos jovens, a língua portuguesa na vida dos jovens. Não apenas falar, mas escrever. Porque na profissão eles iam poder escrever também. Eu já estava pensando que o atendimento não é só verbal, é escrito. E a matemática também, porque vamos dar desconto, vamos dividir em parcelas, tem que ter essa matemática básica. Rápida, aí né? também desse básico. Então, a leitura, tinha uma biblioteca lá, falava, vocês vão escolher um livro para ler e o trabalho de formatura de vocês é contar esse livro para a gente. Dar o livro, como que foi o livro, a experiência de ler, entendeu? Então, foi uma experiência muito rica, tinha a parte de esportes também que a gente levava, falando como é importante cultuar o corpo, né? De a gente poder exercitar os exercícios todos para não gerar ler nas mãos, tudo isso, esses cuidados. E fundamentos de uma empresa, quando você trabalha na empresa, como se comportar. Então, era uma coisa bem completa, né? Não apenas telemarketing, mas inserir. E a aceitação dos jovens foi muito boa, eu gostei muito dessa experiência, me senti muito realizado. Falava um pouco dos valores cristãos, né? São valores universais, independente da doutrina, são valores universais, de amor, de respeito, tolerância, a questão da cidadania, né? A importância de conhecer os seus direitos, cumprir os seus deveres. Então, foi assim uma experiência que eu ganhei muita riqueza, né? Aí você já estava recebendo, então. Aí você já era trabalhando. Aí eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, assim, como educador. Aí, de repente, apareceu na escola a oportunidade de ser um assistente de direção, né? Para poder ajudar na parte administrativa da escola, porque a escola Pérola Barto tinha uma padaria, né? Tinha uma padaria e tinha um restaurante também, então a gente tinha que entender um pouco dessas coisas, até para se sustentar, né? Porque naquele momento nós estávamos com o governo do estado, mas estávamos migrando para a prefeitura. Só que essa mudança, ela foi muito impactante na vida da IB financeiramente. Claro.
Porque o Estado, ele dava uma verba antecipada, uma verba de 3 meses. Uhum. E aí você vai utilizando esses recursos e no final do 3º mês você presta conta das suas atividades. Você vai lá, senta com eles olham as notas fiscais, vê os impactos todos. Então, nós tínhamos uma verba antecipada de 3 meses para prestar conta depois. Quando migrou para a prefeitura, inverteu o processo. Vocês vão usar o dinheiro de vocês e no final do mês, vocês prestam conta e se tiver tudo ok, eles depositam. Se tiver tudo ok, né? Se tiver tudo ok. Dentro de uma regra que agora é a tipificação do SUAS e tal. Então, que nós não tínhamos essa tipificação, a gente tinha alguma coisa parecida. Sim. Então, um exemplo, os professores lá, eles tinham um salário melhor, porque eram profissionalizantes, né? Tinha curso de marcenaria, curso de mecânica, telemarketing, administração. Quando passou para a prefeitura, não estava tipificado esse serviço, estava tipificado que um centro para a juventude, o CJ, que eram mais atividades culturais, né, esportivas e tal. Nós tivemos que adaptar junto, negociar com a prefeitura para adaptar. Só que o que a prefeitura pagava era praticamente metade do que a EB pagava. Uhum. Então, além desse problema de caixa, teve ainda o problema dos valores, de acertar os profissionais, para não ter que demitir tudo. E essa transição, ela causou um impacto muito forte na vida da EB, a ponto de ela ter que vender patrimônio para poder arcar, né, com essas, e mudar e se adequar ao modelo da prefeitura. Então, nós tínhamos, na época, 350 colaboradores, todos CLTs, e nós tínhamos em torno de 16 projetos. Com essa mudança, nós reduzimos para 120, 130 colaboradores, e reduzimos também para 13, 12 serviços. Então, foi uma mudança. Uma queda, né, muito grande. Assistente de direção, é isso? Isso. E nessa crise, aí eu acabei nesse processo todo. Depois eu fui para o projeto com mulheres, né? O Centro de Referência da Mulher, até para adequar o quadro, né? Então, ó, você se torna um coordenador ali do CRM, junto com uma gestora, para ajudá-la nesse serviço. Foi adequando. E a crise foi acentuando, né? Isso foi em 2009, 2010, que aconteceu todo esse problema. E nesse projeto com mulheres também tive uma experiência incrível, porque nós fizemos uma triagem das cartas que as mulheres escreviam, né? Porque quando a mulher sofre uma violência ou sofre uma vulnerabilidade muito grande, eles orientavam a escrever uma carta. Põe no papel, né? Os assessores ajudavam a escrever aquilo que você sente e tal. E a gente foi fazer uma triagem para ver, essas cartas é para o jurídico, essas cartas é para a questão psicológica, essas cartas é para o assistente social. Então, eu ajudei a ler essas cartas, mas foram momentos, a gente lia junto com as mulheres. Eu era o único homem naquele grupo, né? A maioria eram psicólogas, né? Assistentes sociais. E eu ajudei a ler essas cartas, mas a gente lia e chorava junto. Porque claro. Eram coisas, assim, muito tristes, né? Muito tristes. Então, eu tive uma experiência muito boa nesse projeto, que era junto com a Visão Mundial, né? A Visão Mundial fez uma parceria. A verba era uma verba que vinha da Europa, né? Que era da Europa, e eles fizeram um acordo lá com a prefeitura para receber esse valor e fazer acontecer esse projeto. Só que, de alguma forma, quando fizeram o projeto, tinha alguma burocracia muito forte no município, que para entrar esse dinheiro, para chegar na ponta, tinha muito entraves, né? Políticos de leis e tal, não estava muito adequado. Então, esse projeto ele acabou tomando uma outra forma, né? Mas antes desse projeto encerrar, ele ficou uns 2, 3 anos. Mas eu fiquei lá 6 meses só, porque aí o diretor do Pérola Byton saiu. Aí pediu para eu voltar para lá como diretor do Pérola Byton. Assumir. Mas eu fui assumir para encerrar o projeto. Entendi. Para fechar. Tanto imigrantes quanto o Pérola Byton, eles já, como essa questão da fronteira, né, com os outros municípios, eles não estavam mais viáveis para EB. Mas a gente tinha que fazer um fechamento digno, né, desse projeto. Mas a gente ainda ficou 2 anos para fechar. A gente conseguiu manter o projeto por 2 anos.
algumas parcerias que nós fizemos com algumas empresas, está até tentando dar reativar o projeto, né? A oficina de mecânica, fizemos um projeto com a Bosch, a gente fez uma tecnologia de segurança com uma empresa da área de segurança, então a gente nós fizemos um trabalho até interessante, mas tivemos aquele tempo de realmente não ia continuar, e aí a sede aqui da entidade, que na época ficava na Angélica, ela já me captou, falou, você vem para cá para ajudar o financeiro, porque a gerente financeira, ela precisa fazer uma cirurgia bariátrica, ela está com problema de saúde. Aí eu acabei indo para a sede da entidade para pegar, e nesse momento difícil de fechar projeto, de não ter caixa, de não ter nada. Você não estava indo na sede para fechar a sede, né, Sérgio? Não era essa a ideia. Não podia. Você já começa a ter aquele sentimento, eu estou indo para fechar os lugares. Para fechar a sede, né? Mas aí eu fui lá e, junto com todo o pessoal, a gente nunca faz nada sozinho, né? Existem pessoas que estão ali conosco, que arregaçaram as mangas, né? E a gente começou a lidar com as situações que estavam vindo, né? A questão financeira, a captação de recursos, buscar recursos de várias fontes. E a coisa foi caminhando, nós conseguimos fazer as vendas de alguns andares, depois da Angélica, e quando a gente foi fazer todo esse processo, nós não tínhamos documentação, não existia muito essa preocupação, né? Ainda o espaço lá era uma casa que funcionava, um orfanato, né? Casa para mulheres, ali na Angélica, antigo, mas não tinha nem aquela ordem de demolição. Estava muito cru o documento. Então, as pessoas, para poder pagar, precisa ter tudo em ordem, né? Sim. Então, a gente teve que correr atrás de documentação, demorou muito tempo, mas a diretoria da entidade foi uma diretoria muito importante também, né? Muitos engenheiros, a gente até brinca que hoje a Associação Evangélica, a Associação de Engenheiros Beneficentes, né? Porque tem bastante engenheiro lá. O atual presidente é o Edemar Amorim, né? Ele foi presidente do Instituto de Engenharia, também é uma pessoa bem conhecida, e ele hoje é um homem, né, já está chegando aos seus 90 anos, mas usa a tecnologia com bastante facilidade, né, tem uma memória incrível, então é uma pessoa que nos ajuda muito. Nós tivemos o Braulio também como presidente, também um engenheiro. Então, essas pessoas, né, um advogado, Paulo Fabre, e outros associados que abraçaram a EB, a causa da EB, e continuaram o processo. E foram chegando pessoas também que somaram, né? Temos o Douglas Jafé, né, o Lívio Giosa, que é até um conhecido de vocês também, da filantropia. Então, a gente foi buscando essas pessoas, eles trabalham voluntariamente, né? E foram fazendo o nosso trabalho acontecer, e hoje nós estamos aí passamos hoje para 850 colaboradores, 27 serviços, né? E crescemos bastante, com bastante cuidado também, usando muita transparência, porque a gente sabe o que faz crescer a transparência, né? O governo do estado viu isso na gente, o município. No nosso site a gente tem lá toda a documentação, auditoria, né, balanço financeiro. Então a gente abre todas as nossas contas para as pessoas olharem, cada real que você está colocando lá, né? Existe o estudo do FONIF, né? Então a gente trabalha dessa forma, e nós tínhamos um hospital evangélico, hoje nós temos o patrimônio, porque o hospital é uma coisa muito técnica, né? E esses grupos eles estão crescendo, e a gente não conseguiria manter o SEBAS com a questão da saúde, porque é 60% de gratuidade. Sim. Isso também estava, no momento que a gente assumiu, isso estava dando muito problema para a gente também. O hospital também estava entrando em crise. Foi tudo crise para tudo que é lado, né? E com isso a gente ia perder nossa filantropia, né? Por conta dessas coisas todas. A diretoria também pensou na estratégia de fazer a cisão, né? E nessa cisão, a operação, e deu para CARE, que é um hospital, né? CARE, um grupo, para fazer a gestão, e a gente fica com patrimônio para nos dar rendimento, até para nos sustentar no momento, né? Então, a gente está nesse momento, né, de o hospital continuar lá, o Hospital Evangelho Sorocaba, tradicional, a marca, tudo, e a gente tem um patrimônio que nos sustenta, nos dá esse aporte, né, para continuar a obra. Então, tudo isso aconteceu nesse... Você falou que o hospital é em Sorocaba, é isso? Então, existe alguma coisa fora de São Paulo ou não? Existe, esse Hospital Evangelho Sorocaba é da década de 40.
Ele foi fundado por algumas senhoras da sociedade feminina lá da igreja presbiteriana, cresceu muito, virou uma referência, mas ele não estava se modernizando, por conta até dos grupos, grandes grupos, né? Com os hospitais e fazendo tudo, e a filantropia exigindo 60%, né, do SUS, que às vezes atrasa para pagar, às vezes o valor é pequeno. Acho que muitos viveram esse problema, essa realidade, né? E nós estamos vivendo esse momento. E os planos de futuro quais são, Sérgio? Bom, além de falar disso, mas uma pergunta sobre o passado também. Vocês cogitaram isso de expandir esse seu expertise, esse conhecimento que vocês têm de fazer com as coisas com transparência, com esse apoio a políticas públicas para outras cidades, outros estados? Isso foi cogitado em algum momento ou não? Por enquanto, nós não temos ainda esse norte, né? A gente está no processo agora de buscar tecnologia, né? A gente tem as tecnologias surgindo, né? Cada vez mais. A gente precisa ter bastante tecnologia no nosso serviço, principalmente na sede, né? Com sistemas de informática ágeis, área de comunicação, captação, recursos humanos, departamento pessoal. A gente precisa estar mais tecnológico nisso, né? Porque conforme a gente foi crescendo, a gente foi pegando tecnologias assim separadas, né? Para captação é uma tecnologia, para comunicação é outra. A gente agora precisa unificar tudo isso, acho que criar um bom sistema para se fortalecer também, né? Porque nós crescemos muito. A gente tem investido muito em pessoas, a gente entende que é fundamental, com formações. A gente consegue, às vezes, verba parlamentar para alguma formação específica. Por exemplo, nós formamos um grupo de técnicos, né? O pessoal da área de ciência social, psicólogos e tal, vamos fazer uma formação para eles. Os operacionais da entidade, a gente valoriza muito o trabalho dos operacionais, que é limpeza, cozinha, porque nossa entidade ela tem uma referência muito grande nessa questão da limpeza e da cozinha, né? Da comida e tal. E a gente está valorizando esses profissionais também, nós fizemos uma formação para eles. Os gestores, nós estamos com um curso também, Líder 4.0 da Consciência, para fortalecer a liderança. Então, nós temos esse momento de fortalecimento com pessoas, tecnologias e os processos que a gente precisa ter também desenhado, que a gente, nesse crescimento, a gente não conseguiu ainda ter os processos muito bem desenhados, né? Então, a gente está nessa fase de organização, né, desse crescimento de 4 anos para cá. Nós temos o nosso relatório que está disponível, né? A gente conta aqui o desenvolvimento de 2020 até 2024. Né? O orçamento, né, ficou 4 vezes maior. São mais de 100 contas correntes, porque cada serviço tem 2 ou 3 contas correntes. Então, a gente precisa dar transparência, né? Porque a prefeitura pede uma conta para ela, aí a fundação que vai nos doar dinheiro pede uma conta para eles, aí os doadores têm uma conta. Então, a gente precisa deixar bem, na conta corrente, tu entra e sai, né? E os comprovantes, notas fiscais, todos ali demonstrando transparência. Legal. Então, a gente está nesse modelo, né? A equipe abraçou muito, nós tivemos vários encontros, a gente faz integração entre os colaboradores. Então, isso é muito importante nesses investimentos nessa área. E nesse crescimento, aí depois a IB, eu acho que tendo a parte de tecnologia, de processos, né, e formando as pessoas, a gente pensa em expandir, né, e ensinar outras organizações, né, o nosso caminho, né, e também crescer lá aqui no estado de São Paulo, de repente no Brasil, né, mas a diretoria ainda está pensando nesse modelo, né? Legal. Sérgio, vamos ter que ir encerrando aqui, a gente perdeu um pouquinho de tempo naquele começo lá, né? É uma pena, porque eu queria fazer mais perguntas para você, mas na sequência também me meto em outras reuniões aqui, e eu queria te fazer uma pergunta final aí com isso também você responde e fala as suas palavras finais, mas eu estou entendendo aí que o bombeiro de apagar incêndio, ele está na ativa, né? Está na alma, né? Está na alma, ou seja, aquele teu desejo lá atrás de fato aconteceu e você está por outras vias, não só apagando incêndio, como mantendo as estruturas bastante sólidas aí, né? Verdade. Me conta um pouco disso e na sequência já vai fazendo uma despedida, um encerramento. Como eu te falei, temos um pouco de pessoas aqui, talvez por essa confusão acabou vindo menos, mas de qualquer forma a gente está gravando tudo isso aqui, a gente vai para o nosso canal do Certificadora Social também, para poder falar umas últimas palavras para esse nosso público, que é de gestores justamente, prioritariamente de gestores.
Então, achei muito legal que você falou muito sobre transparência e tudo isso, mas me conta do bombeiro e me conta das tuas palavras finais aí para esse nosso encontro. Isso. Essa questão do bombeiro, né, se transformou metaforicamente, né, em situações difíceis e que, juntamente com uma equipe, hoje existe um comitê gestor, eu faço parte, são 3 pessoas, nós não temos um líder único, né, a gente tem o nosso presidente, que ele é o que comanda, mas na parte de deliberação, tudo, sou eu na institucional, a Noemi Flores, que fica na parte de finanças e administrativo, e o Juliano na parte de recursos humanos. A gente Então, nós apagamos o incêndio junto, não é sozinho. Não. E toda uma equipe, né? A gente tem muitas pessoas valiosas aí que estão chegando, jovens estão chegando, né? Então, estão acrescentando EB. E o fundamental nessa minha trajetória, eu acho que é a questão da fé, né? Eu sempre tive muita fé. Eu acho que, independente da religião da pessoa, né, eu vejo que Deus está comigo, né, nesses momentos, a gente busca, né, a palavra, e a palavra, ela me fala muito ao coração. Então, tem muitos versículos ali que sempre me inspiram muito. A gente tem que ter esse olhar para a Bíblia, às vezes um olhar, entender, né, esse processo, porque a Bíblia é um texto que vai tendo uma revelação progressiva, né, você não pode pegar textos isolados para criar uma doutrina. Você tem que entender todo o ponto. Então, eu pude entender isso no meu curso de teologia, que existe toda uma trajetória e que em Jesus a coisa se completa, né? E quem é Jesus? Jesus é uma pessoa. É Deus que se fez homem, né? E nasceu numa manjedoura, é um rei que nasce em manjedoura, que serve, que lava os pés dos seus discípulos. Então, ele mostra um lado que, se você quer ser o primeiro, então sirva. Então, a palavra serviço é muito forte para mim. E aí, o nome Sérgio significa servo, né? Ah, que legal. Que legal. E aí eu também falo, eu peguei isso para mim, né? Sérgio, servo. E Luiz significa guerreiro. Então, Sérgio Luiz. Aí eu falo assim, poxa, eu recebi no nome, então eu tenho que honrar esse nome, né? Tem que honrar. Maravilha. Olha, pelo pouco que eu te conheci aqui, Sérgio, dá para ver que você está honrando o seu nome, sim. Então, parabéns. Esse é o grande desafio da gente, né? Honrar esse nome. Parabéns por esse trabalho, fico feliz de conhecer um pouco mais da EB, como eu disse, eu já conhecia, já respeitava muito, e agora mais ainda. Espero poder te convidar com outro momento, mais o ano que vem, de fazer um outro encontro desse, você me explicar mais de futuro, né, coisas, planos, estratégias, para a gente poder contar um pouco mais. Gostei de várias coisas que você falou sobre essa ideia, né, de se definir como apoio à política pública, essa ideia de estar a serviço é uma coisa que é muito interessante, para a gente poderia falar mais. A própria ideia também que você falou desse trio, né, vocês não formam... não uma estrutura hierárquica de uma única pessoa, é um assunto também que para a gestão nos interessa ouvir. Então, queria, de novo, parabenizar e contar para as pessoas que estão aqui ao vivo. Obrigado, desculpa pela confusão. Alguns as conseguiram retomar, de fato, outros não, mas depois a gente vai, de alguma forma, eles vão ter acesso a isso. Para quem não está vendo pelo site, pela versão gravada, né, no nosso canal, na certificadora, lembre-se de se inscrever, ou seja, um processo de poder se inscrever para receber os lembretes todas as terças-feiras que a gente faz essas reuniões, essas conversas com gestores do terceiro setor. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, pela presença, pela fala, e a gente se encontra então por aí, e espero que numa próxima vez, numa outra conversa como essa. Sérgio, eu queria agradecer também, porque o selo do ar foi muito importante para a VDB, porque naqueles critérios todos, a gente olhava um por um, falando, vamos atingir esse, vamos atingir. E aí a gente conseguiu organizar. Então, agradecer muito por essa iniciativa de vocês. Eu que agradeço. Uma propaganda aqui sem pedir, fico mais feliz ainda. Grande abraço para todos, em especial para você, Sérgio. Até a próxima. Valeu. Um abraço.